Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Hoje nós temos um convidado que é agrônomo, ele é político, ele trabalha no TRT, foi coordenador geral do Sindicato dos Servidores, do Sindijus, né? E ele também é coordenador da FenaJus. Seja bem-vindo, Policarpo, tudo bem? Tudo bem, Euclides? Prazer estar aqui com você no Despluga. Saudar os seus ouvintes. Estamos aí à disposição sempre, viu? Para a gente debater temas importantes. E é um prazer enorme estar aqui com você. Que bom. Como foi sua vinda para Brasília? Você é do Nordeste, né? Como eu também, eu sou nordestino. Você veio do Nordeste e se estabilizou aqui em Brasília? Então, eu sou do Rio Grande do Norte, né? Ah, do Rio Grande do Norte, é diferente. Eu sou nordestino, você é do Rio Grande do Norte. Confunde, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar. Então, quando eu terminei agronomia, na sequência eu casei. E em 90 eu vim para Brasília. Eu vim primeiro, depois minha esposa veio, uns 30 dias depois. E já vim morar no Guará. Então, desde esse período que eu estou aqui em Brasília, a cidade que me acolheu. Eu devo muito a Brasília, porque tudo que eu tenho... Tem quanto tempo que você mora aqui em Brasília? Eu vim em 90. 90, né? Então, 32 anos. 32 anos. É um bom tempo, né? Aqui eu tive meus filhos, eu tenho um casal, tenho o Arthur, que tem 28 anos, a Camila, que amanhã vai fazer 22. Legal. Né? Amanhã, aniversário dela? Oh, beijo, dia Camila. 16 de junho. E agora nasceu minha netinha, a Catarina. Né? Catarina. Então, a Catarina está... Você tem uma ligação especial com o Guará, né? Quando você veio direto para o Guará ou você morou em outras cidades satélites? Quando eu vim direto para o Guará, porque eu tinha uma irmã que já morava no Guará e no primeiro momento eu estava vindo para cá, né? Só estudante, tinha acabado de casar, desempregado. Então eu fui para a casa da minha irmã, morei um período lá na 38. Depois fui morar na 19, aí eu montei um comércio com meu irmão, que era de material de limpeza. Depois passei um ano e pouco com o comércio, saí e fui para o Tribunal Regional do Trabalho, entrei em 92. TRT, então, né? TRT, que é da 10ª região. E ao mesmo tempo também entrei na Secretaria de Educação, fui dar aula de práticas agrícolas, porque eu sou agrônomo. Que legal. Aí eu tinha passado no concurso, era concursado. E fui dar aula lá em Samambaia. Passei um ano e pouco dando aula em Samambaia. De técnicas agrônomas. Tem muito público de agronomia aqui na região do Distrito Federal? Tem, né? Porque aqui nós temos a Emater, tem a Embrapa, né? Então a Embrapa é muito forte no Distrito Federal, aqui em Brasília, né? Sua sede. E também nós temos a comunidade aqui com muitos, né? Setores de hortaliças, né? Muitas frutas, né? Então aqui na região também do Distrito Federal tem. Mas minha ideia inicial, quando eu vim fazer já concurso. Aí eu falei, se eu não passar nos concursos, eu vou terminar indo aí procurando para Mato Grosso, algum outro estado para trabalhar como agrônomo. Mas seu foco era o concurso, né? Meu foco era o concurso ou trabalhar na área, né? Na verdade, meu foco era buscar uma oportunidade. É o que a maioria das pessoas, quando sai do Nordeste, vem para cá, na época muitos iam para São Paulo, eles buscam oportunidades, né? E eu encontrei, graças a Deus, a oportunidade aqui quando cheguei. Então, assim, demorou um pouco, porque tudo não é de imediato. É engraçado que quando eu estava tentando trabalhar como agrônomo, aí um amigo meu estava na Embrapa Hortaliças. E me arrumou uma bolsa para eu trabalhar lá um período, fazer, né, um estágio e tal, e com a bolsa. Quando eu estava em deixar a documentação, aí o tribunal me chamou. Chamou o TRT. Aí eu olhei a situação da bolsa, que era provisória, né, não era uma questão permanente, apesar de ser na minha área, que eu tinha muito interesse. Porque além de agrônomo, eu também sou técnico agrícola, né? Desculpa, eu tenho muito interesse. Tem café também, fica à vontade, tá? Eu tinha muito interesse, né? Então, mas como o tribunal chamou, aí eu terminei indo para o tribunal. Ah, legal. Melhor, né? Melhor, assim, claro, porque aí foi toda uma vida profissional, eu fui me dedicando, né? Eu trabalho no serviço de cálculo. Eu sou hoje calculista, eu trabalho, eu faço
cálculo trabalhista, né? E... Você é que diz que quanto que o empresário tem que pagar pro funcionário, né? O empresário é aquele, não sou eu que digo, o juiz é que determina, né? Mas é o que faz só as continhas lá, né? Consolida os cálculos, então aqueles mal pagadores, né? Termina tendo que pagar o final ali. Como é que é essa sua ligação com o Guará? Você veio, ficou no Guará, você chegou a dizer, não sei se foi numa matéria, que há um pouco de insegurança no Guará. É verdade isso? Porque o Guará, nesse período todo, ele cresceu bastante, né? Tem novos prédios, então virou um pouco mais vertical, a população aumentou. E a insegurança que tem não é só no Guará, é no Distrito Federal como um todo. Hoje nós temos um problema geral, que é até do país, né? De segurança pública, as pessoas têm muito furto, muitos roubos. Aqui e acolá tem algumas mortes, né? Então, de pessoas, até de vizinhos. Brasília, de forma geral, você acha que ela está... hoje ela tem uma segurança com as nossas forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil e as demais forças? Você acha que é uma cidade que está segura ou ainda há muita insegurança aqui? Há muita insegurança, apesar da gente ter uma força policial, né, tanto a civil, militar, muito capacitada, né, mas ainda tem muito déficit, né, tanto de pessoal. Eu lembro que eu fui deputado em 2011 a 14 e teve um projeto fui deputado federal. Caramba, que legal. 2011 a 14. E lá na Câmara Federal eu fui relator de um projeto que o governo enviou, aumentando o efetivo da Polícia Civil. E pela justificativa, não lembro muito bem os detalhes, mas da época, acho que fazia uns 15, 20 anos que não tinha concurso, abertura de concurso para a Polícia Civil. Pelo menos uns 12, 15 anos, por aí, mais ou menos. E estava sendo efetivado um concurso, abrindo vagas naquele período. Então, teve uma ampliação, né? E da Polícia Militar também, mas ainda falta, né? Não é só a questão do número de efetivo de policiais, né? Às vezes falta também uma precisa, né, de segurança, né? Uma política mais interativa com a comunidade, né? Para ter essa... que é fundamental. Você é a favor desses postos de policiais, né, dentro das comunidades, nos setores? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, assim, na época foi até na época do Arruda, foi instituído aqueles, né? Eu tinha um pouco de crítica porque ficava muito preso ao posto, né? Eu prefiro... Eles andando na rua, eu prefiro, né, que as pessoas chamavam na época da dupla Cosme e Damião, né? Andando de 2 em 2, e interagindo um pouco mais com a comunidade. Eu acho também que quanto mais os policiais tiverem uma relação melhor com a comunidade, mais essa parte da segurança ela pode, né, ser efetivada. E hoje com a modernização também, né, com a instituição de câmeras e tal, eu acho que é possível você modernizar um pouco mais e fazer uma vigilância melhor. Tem uma questão que ela é bem polêmica, não sei se você pode falar sobre isso, que em alguns estados eles estão querendo colocar câmera também nos policiais. Hoje já existe câmera na viatura, né? E eles estão querendo acrescentar na operação do policial. Qual a sua visão? Eu sou favorável. São Paulo já existe, né? Acho que isso faz uma abordagem melhor. O policial não tem nada. É segurança mais para o cidadão ou mais para o policial? Eu acho que para as duas partes. O policial vê como fosse uma fiscalização sobre ele, né? Mas eu não vejo assim. Eu acho que isso ajuda o trabalho dele, né? E o bom policial não vai ter medo de mostrar, né? E às vezes o pessoal fala isso, mas você vê em programa de televisão aí aquelas coisas absurdas de mostrando, né, o policial atrás de bandido, aquela coisa toda, e aí eles nem acham que está tirando a privacidade, né? Agora, no dia a dia, tem muitos... Mas como é a sua visão? Vai ligar a câmera só na hora da abordagem ou ele vai ficar com a câmera ligada direta? Eu não sei como é que é hoje em São Paulo, me parece que é ligada direta? Eu acho que deve ter os momentos, né? Está em serviço e tal, né? Porque vai ter que ter um banco de dados gigante para aguentar tantos dados, né, de tantos policiais na rua. Provavelmente deve ser só no momento da abordagem do cidadão. É bem provável que seja dessa forma, mas realmente eu não sei do ponto de vista do sistema como se funciona. Mas eu acho que é uma boa iniciativa, eu sou favorável. Acho que o bom policial não tem que ter receio nenhum
E quando ele tem que agir de alguma forma, até para, né, na sua defesa, serve também para a defesa dele, né? Ele tem como comprovar, inclusive, que foi em legítima defesa, em alguns momentos que é preciso ter uma abordagem mais severa. Mas evitar também os abusos, né? Infelizmente, principalmente nas periferias, tem muitos jovens, principalmente os pobres e negros, morrendo também, né? Não, primeiro assim, eu acho que o policial não morra, né? Porque primeiro, o policial está a serviço para defender a sociedade. O ideal é que ele não morra em hipótese alguma. Claro que é uma profissão de risco e esse risco existe e muitas vezes pode acontecer. O que eu falo não é só morte de bandidos que acontecem. São pessoas comuns, porque são pobres, pretas, são abordadas de forma diferente e muitas vezes... São até inocentes, né? Inocentes, às vezes atira primeiro para depois perguntar, né? Porque já acha que é uma pessoa, que é um bandido porque é pobre e negro, principalmente na periferia. Você teve uma atuação à frente do Sindijus, né? Seu período no Sindijus. Quais foram as conquistas que você pode falar que trouxe para a categoria, né? Eu me orgulho muito de ter ido para o sindicato em 99, né? Quando eu cheguei lá, era um sindicato que tinha pouca filiação. A gente tinha 2.000 e poucos filiados. Quando eu saí em 2010, tinha mais de 11 mil. 12 mil? Mais 11 mil. 11 mil. Hoje é o mesmo número que praticamente Mas aumentou que tem hoje. O efetivo do então, judiciário? Hoje aumentou bastante, né? Aumentou também nesse período que eu estava, porque a gente fez ampliação de vários concursos. Sim. E isso fez com que a gente pudesse ampliar também o número de filiados, mas também não foi só a ampliação pelo concurso, pelo número da base que foi ampliado. Foram as conquistas do judiciário, né? E foram conquistas nossas também, os concursos, né, na época. Você colaborou para que tivesse concurso? Eu lembro do TJ que estava lá no Congresso, na Câmara Federal, de um projeto de 2004, e em 2008 a gente pegou esse projeto, aprovamos, foram mais de 5 mil pessoas concursadas que entraram no Tribunal de Justiça. O ruim foi que esse pessoal não foi para o Sindijus, né? Muitos foram, porque tanto que passou, né, ao longo desse período, a gente passou de 2.000 e poucos para mais de 11 mil. Então, muitos entraram, aí às vezes entra, sai. Quanto tempo você ficou quando o seu trabalho lá no Sindijus? Eu fiquei uns 11 anos, praticamente. Qual foi assim, a conquista que você acha que foi mais significante? Significativa? Foram vários PCS que a gente aprovou. Em 2002 foi o primeiro desse período. E olha que naquela época tinha gente que recebia complementação do salário mínimo no seu vencimento. É mesmo? Já havia a situação que estava, né? Porque muita gente acha que sempre o pessoal do judiciário ganhou bem e tinha muita dificuldade naquele período. Hoje já tem dificuldade porque os salários estão congelados, mas a gente conseguiu um PCS em 2002, conseguimos outro em 2006, né? Em 2000 a gente teve uma conquista importante que foi a incorporação dos 1198. Para isso nós fizemos greve lá no TSE na época. Então, assim, foram momentos importantes de crescimento do sindicato, de reconhecimento da categoria, né? Tivemos alguns problemas depois. Em 2010, teve um PCS que a gente não conseguiu implementar. Teve um caso, né, que me chegou, né, ao meu conhecimento, que teve um aumento, né, que foi disponibilizado, acho que foi no governo da presidente Dilma, né? Ela liberou esse aumento, mas mesmo você estando à frente do projeto, parece que nem todas as categorias foram beneficiadas. Houve isso? Como é que foi essa história? O que aconteceu foi no final de 2010, né? No ano 2010, ainda era o governo Lula. Ainda era Lula. O presidente do Supremo era o ministro Peluso. E ele disse para nós e mandou um projeto por escrito para o planejamento, o parcelamento em 6 vezes, em 3 anos, e disse que estava acordado que pós-eleição o Congresso votaria esse projeto. Aí a Dilma ganha, né? Eu saí para ser candidato a deputado e depois esse projeto não foi aprovado. E aí muita gente disse assim, o Policarpo não tinha esse acordo, disse que foi só para tentar eleger a Dilma e ele tentar se eleger deputado federal. Sempre leva... O sindicalista ele sempre leva um pouco de culpa, né? Engraçado, Euclides, porque se você olhar, a gente aprovou 2 projetos, 2 PCS antes, 2002 e 2006. O 2002 foi negociado
com o presidente do TSE, o ministro Nelson Jobim. Que a gente nunca negocia direto no executivo, a gente negocia com o próprio judiciário. Que é o chefe do judiciário, né? Sempre no Supremo. Em 2002, o presidente do Supremo era o ministro Marco Aurélio, e quem fez a negociação foi o presidente do TSE, foi o ministro Nelson Jobim. Ele tinha mais trânsito, era mais, né? Então ele fez essa negociação. E a gente aprovou, a gente saiu da greve da Assembleia com ele com um projeto negociado só de forma verbal. Era a palavra do ministro numa reunião que disse, tá assim, vai ser dessa forma. Tinha nada escrito. Não tinha nada escrito. Nenhum acordo. Nenhum acordo escrito, e nós saímos da greve e foi cumprido integralmente depois. É mesmo? Em 2006, já era a ministra Ellen, já governo Lula. Né? Ellen Grace. Ellen Grace. E a gente aprovou do mesmo jeito. Negociou, dela, fomos para a Assembleia, saímos da greve com a palavra dela dizendo que estava negociado, né? E tudo ok. Em 2010, quando do Peluso, foi a primeira vez que a gente tinha alguma coisa por escrito, que era o envio dele, da proposta que a gente falou que estava negociada, era o envio desse projeto para o Congresso Nacional, para o Ministério do Planejamento. Aí a primeira vez que não foi cumprido, a culpa foi minha. Entendeu? Entendi. Mesmo assim, eu assumi como deputado, cheguei a ser relator desse projeto, tentei aprovar, nós não conseguimos. Não foi por falta de vontade, não foi por falta de vontade, não, porque assim, uma coisa, as pessoas podem falar o que quiserem de mim, mas eu tinha e tenho muito compromisso com os servidores públicos, com a minha categoria, e sempre defendi com unhas e dentes. E jamais faria uma coisa só para tentar tirar algum tipo de proveito. Então, assim, mas isso eu sou acusado até hoje por muitos que não conhecem, né? Que não convivem comigo. E outros também um pouco de má fé na época, porque trabalharam muito isso como se fosse uma coisa que eu tivesse tentado apenas tirar proveito, né? Mas em 2012 eu fui relator de um projeto que aumentou a gratificação, que era 50%, aumentou para 90%. Então, em 2014... Só um parênteses, essas conquistas, elas vão para toda a categoria ou só para o pessoal do Tribunal do Trabalho? Não, é para todo o judiciário e não é só para Brasília, né? A nossa categoria é nacional, então ela reúne todos os servidores do Judiciário Federal. Você pode estar lá numa vara do trabalho, lá no Rio Grande do Norte, na minha terra, ou em Rondônia, ou no Rio Grande do Sul, você recebe. Está lá na Justiça Federal, numa seção judiciária, em Rondônia, no Rio Grande do Norte, ou no Rio Grande do Sul, também recebe. Então é para todo... Legal. Aí você reúne aí os tribunais superiores, né, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, Militar, Eleitoral, então reúne todos os setores. E ainda nós temos também o Ministério Público, que faz parte também, da nossa base, né? Mas é outro projeto, geralmente... Tem que fazer outro projeto para eles. Porque não é do Poder Judiciário. Essa categoria já é uma categoria, assim, se considera hoje talvez o Legislativo, né, e depois o Judiciário e por último o Executivo são os que têm os melhores salários, né? Houve muita conquista nesse tempo. O que ainda mais falta, que você acha, na sua opinião, que o Judiciário precisa para ser conquistado? Olha, primeiro assim, se você só pegar o governo Bolsonaro, nós temos a última parcela do PCS que a gente teve, que foi aprovada em 2016, ela terminou em janeiro de 2019. Então nós já estamos de janeiro de 2019 até hoje sem nenhum tipo de reajuste. De 2019 até hoje. O último reajuste foi no início do governo Bolsonaro. Não, a última parcela que a gente recebeu foi em janeiro. O último reajuste foi negociado ainda pela presidente Dilma com o ministro Lewandowski, que era presidente do Supremo, e começou a tramitar na Câmara e no Senado, e ele foi sancionado já com o Michel Temer, depois já do golpe lá em cima da Dilma. Então, desde o governo Bolsonaro que não tem nada. Ele estava falando que ia dar 5%, que é ridículo, 5%. É pouco 5%. Nós estamos em maio, a inflação já está muito galopante, né? Então, baixa aí num supermercado, só olhar o preço do gás, do combustível, qualquer parâmetro que você utilizar, está um absurdo. Como surgiu em você essa vontade de ser político, né? Porque você é um
um servidor público, né, da área judiciária, depois foi para o sindicato, também teve muito sucesso no sindicato. Como surgiu essa... eu vou ser político. Como surgiu essa questão? Eu vou falar sobre isso, mas eu vou só terminar essa parte dos salários. Além de não ter esse reajuste, que já está corroendo, a gente sempre buscou... Ele conseguiu dar os 5%? Não, já disse que não vai dar, e aí tá zero, né? Esse governo só massacra os servidores e o serviço público, né? Então, além disso, mesmo com todas essas conquistas que a gente teve ao longo desse período, e também teve alguns momentos difíceis, né? A gente sempre buscou equiparação com o Legislativo, Tribunal de Contas, Câmara Federal e Senado, são os melhores salários, e com algumas carreiras do Executivo, como, por exemplo, auditor fiscal, né? E outras carreiras são similares às nossas. Hoje, o Judiciário ainda recebe, só recebe em torno de 60% dessas carreiras. Ou seja, então, nós temos uma diferença a carreira desses dois servidores, do Legislativo e Judiciário, do Executivo, estão congeladas nesse período. Também estão tendo perdas. Quanto tempo tem que vocês não recebem um reajuste, efetivamente? De janeiro de 2019 para cá, não teve nenhum tipo, para nenhuma carreira, nenhum reajuste, para civil, né? Entendi. Então, só para militar? Militar teve. E você falou civil, mas é porque parece que os militares também, a carreira deles estava bem defasada, né? Eu não sou contra que analise a carreira dos militares e faça reestruturações, né? Agora, você não pode fazer só para um setor. Sim. Agora mesmo, o Bolsonaro queria dar reajuste só para a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Eu não sou contra. É tanto que nós também, no Judiciário, tem que ter uma reestruturação da carreira dos servidores judiciários, porque, como eu falei, ele recebe pelo menos 40% menos do que as outras carreiras. Agora, não dá para reclassificar carreiras, seja civil ou militar, e não olhar o todo. Então, você tem que dar o todo para, pelo menos, corrigir a inflação, para não ter tantas perdas, e fazer a reestruturação de forma específica para cada um. Para cada carreira. Para aí você buscando uma equiparação, uma isonomia, que é o que a gente precisa, porque todos são servidores públicos, né? Como surgiu a questão da política? Então, primeiro, eu já participei do movimento estudantil, né? Quando eu fiz agronomia... Você fez lá em Mossoró. Lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E quando eu fiz agronomia... Terra boa, Rio Grande do Norte, né? Natal é fantástico, né? Sim, mas pode continuar. Quando eu fiz agronomia, então eu participava do movimento estudantil, e foi ali que eu já tinha, aos 19 anos, eu fui do coordenador geral do diretório acadêmico, eu jogava bola, eu era goleiro, e participava também da associação atlética, fui da seleção de futebol de salão da minha cidade, fui da escola da agronomia, a gente foi campeão em Mossoró, então eu sempre gostei muito do esporte, e de militar também pelas reivindicações do movimento estudantil. Então, me filiei ao PT ali em 86 e de lá para cá já vinha militando no partido. Então, fui para o sindicato. Minha ideia no sindicato não era ser candidato, era fazer o trabalho sempre do sindicato que eu estava me propondo. Não tinha ainda essa ideia de ser político, de se candidatar, né? Não, político eu já era. Você já era porque você político eu já era, já era filiado do PT, eu já participava. Você um dos primeiros do PT naquela época, 80 e... O PT foi fundado em 80, eu entrei em 86 com 19 anos, então foi logo, né? Não dava para entrar, né? Dava para entrar ali já um pouco, entrei cedo. Mas assim, político eu era, sempre fui, porque todo mundo é político, na verdade, né? Agora, do ponto de vista de mandato, né? Aí eu fui porque tinha muitos servidores, muita gente, né, do PT, não só do judiciário, mas outras pessoas de fora, que cobravam, porque você não vai... Você devia ser candidato e tal. Então, em alguns momentos eu evitei, 2002, 2006, quando inclusive estava bem no auge, vamos dizer assim, das conquistas no sindicato, não era a minha intenção. E em 2010 eu terminei sendo candidato, né? Antes eu sempre tinha um deputado federal, muito amigo, Sigmarinho, que ele faleceu, e eu sempre fazia eu ouvi falar dele já. A campanha para ele nos ajudava muito nessas conquistas, ele foi muito importante para todas essas conquistas, abrir portas para a gente, abrir diálogo no Supremo, no governo, e como ele depois falou que não ia ser mais candidato, eu terminei abraçando um pouco essa bandeira. Tá bom. E você é religioso? Pratica alguma religião? Eu tenho uma fé em Deus
muito grande. Minha formação toda é evangélica. Evangélico? Você é evangélico? Eu nasci na Assembleia de Deus. É, né? Mesmo? Fui batizado na Assembleia de Deus. Mas hoje, assim, eu vou bastante, né, à igreja, mas eu não sou membro da igreja hoje. Eu participava até lá no Guará da Batista Ebenezer, que era bem perto lá de casa. Batista Ebenezer? Fica logo na entrada ali do Guará? Eu ficava na 28. 28. Ela mudou, terminou vendendo... vendendo não, ela alugado, saiu, porque foi vendido o prédio dela, e ela está em outro local agora, né? Mas assim, eu vou em todas as religiões, eu vou na católica... Não tem nada contra. Como conciliar essa questão da religião e da política? Tem muita gente que acha que não é conciliável, né? Ela é conciliável do ponto de vista porque eu acho que as duas, se bem tratadas, né? Se for para fazer o bem, todas as duas têm o mesmo propósito. Do ponto de vista de querer o bem, né? De ajudar o outro, ser solidário, né? Ser fraterno. Então, a religião tem muito a ver com isso. O problema sempre na Bíblia fala dos falsos profetas, né? Então, tem muita gente aí que usa a religião para isso. É tanto que eu sempre fiz campanha e vou nas igrejas e tal, mas eu nunca saí na televisão falando que sou evangélico, sou isso, sou aquilo. Não usa a religião como trampolim político, né? Não uso. Acho normal qualquer pessoa, seja católico, evangélico, espírita, qualquer outra religião, ir para a política. É normal porque todo mundo tem esse direito. Tem o direito de fazer política. Né? Agora, infelizmente, tem as pessoas que utilizam o nome de Deus para fazer política e de forma equivocada, né? Como, por exemplo, o atual presidente. Então, ele usa muito isso e tem muitos pastores aí que usam o nome de Deus, muitos para usurpar o povo e até os direitos do povo, né? Não só os salários, né? Mas os direitos do povo também. Então, eu acho que tem boas pessoas em todas as igrejas. Agora, o que a gente precisa ter é ser tolerante, né? Hoje existe uma intolerância religiosa muito forte. Seja com quem está no terreiro, né? Qualquer religião precisa a gente ter respeito às religiões. Religiões de origem africanas? Né? De origem africana. Inclusive aquelas que as pessoas também que não têm religião nenhuma. A gente tem que ter respeito pelas pessoas. Agora, eu tenho um Deus, eu sou daquelas pessoas que acredito muito, creio, eu leio a Bíblia, eu oro, né? Eu faço minhas orações todos os dias antes de sair de casa. Peço a Deus para cuidar do meu dia, para chegar em casa em paz, cuidar da minha família. Então, eu tenho muita fé mesmo, né? Eu não dou um passo sem perguntar a Deus se eu posso dar. Legal. Aí a gente está certo e erra, né? Mas a gente faz buscando, né, fazer o bem dentro de uma linha que a gente precisa. Porque eu acho que a política é para transformar, né, as pessoas, é para transformar o que a gente acredita. Você é pré-candidato a deputado federal. Qual é a sua pauta, a sua proposta principal? Então, primeiro assim, o PT já aprovou a minha candidatura, né, para deputado federal. A gente tem uma construção muito forte na linha de defesa do serviço público, não apenas do servidor, mas do servidor também. A gente acha que os servidores têm que ganhar bem, têm que ter condições de trabalho, têm que fazer a defesa. Tem um governo aí que está massacrando os servidores, fez uma reforma da Previdência que prejudicou em muito os trabalhadores, porque ele confiscou... eu estava falando, Euclides, que os servidores estão sem reajuste desde janeiro de 2019, pelo menos, pode ser que tenha categorias até um período maior, mas pelo menos de janeiro de 2019 para cá. Mas não é só salário congelado. A reforma da Previdência ela aumentou as alíquotas. Então você está contribuindo com um percentual maior, ou seja, você passou a ganhar menos. É um confisco salarial. Então, tem esse compromisso com o serviço público, porque também a população ela precisa de serviços públicos de qualidade, né? Precisa ser atendida. E quem prejudica o serviço público, prejudica, acima de tudo, a população. E é aquela população mais pobre, que está lá na ponta, precisando de uma boa escola, precisando da saúde, de uma boa escola, da saúde, da segurança pública. Né? Aqui agora você está vendo aí as filas no CRAS, né? no chamado mutirão, que não dão as condições, inclusive, para os servidores trabalharem, aí querem fazer mutirão dizendo que para fazer proselitismo eleitoral, dizendo que vão acabar com as filas do CRAS, onde precisa sentar, negociar e dar as condições para os
os servidores, né, da assistência social prestaram um serviço melhor que não estão conseguindo hoje. Tem pessoas concursadas na fila esperando entrar na assistência social e precisa desses servidores também e até agora não foram chamados. Então tem muita coisa a ser feita. Mas a gente também tem um compromisso, né? Tem algumas pautas que nós vamos trabalhar nesse período. Por exemplo, em Brasília, a gente nota que falta muita creche, né? Você já pensou assim, tem muitas mães que não têm, que lutam por uma vaga e a fila é enorme para conquistar uma vaga nas creches. Tem alguma proposta para a questão das mães? Então, primeiro, as creches que tem em Brasília hoje, todas foram construídas no governo do PT, né? Na época do governo da Dilma, na época aqui do governo Agnello. Então, as creches públicas, elas foram construídas, né? E dentro de uma política nacional de ter creches públicas que precisam para as mães. As mães precisam trabalhar, precisam deixar seus filhos, né, bem cuidados e precisam de creches públicas, de pessoas que possam cuidar. Uma defesa que nós vamos fazer é de ampliação, né? Tem cidades que não tem nenhuma creche ainda. Quem mora, por exemplo, na Ceilândia, né? Eu acho que tem que vir até... eu não sei ao certo, né? Mas a menina que trabalha comigo, por exemplo, reclama muito dessa questão de creche, né? Que ela não tem... ela ficou até o último momento sem conseguir a vaga dela. Conseguiu a vaga dela por intermédio do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar teve que intervir para ela conseguir uma vaga. Você sabia, Euclides, que o Conselho Tutelar, em 2008, só tinha... No Distrito Federal todo, só tinha 10 conselhos. É mesmo. E nós, no Sindijus, porque o sindicato nosso, além de cuidar da categoria, ele sempre teve uma visão que ele precisava cuidar do todo, né? Fazer a defesa da sociedade, não se limitar só à defesa ali corporativa, que é importante, né? Porque é para isso que ele existe, mas precisava ampliar. Naquela época, a gente foi procurado por alguns conselheiros, porque só tinha 10 conselhos no Distrito Federal. E nós fizemos uma campanha publicitária, fomos para televisão, fizemos nas cidades, fizemos abaixo-assinado, fizemos uma proposta de emenda à lei orgânica e, na época ainda, aumentou de 10 para 33. Hoje, se não me engano, são 54, 55 conselhos. Aqui no Distrito Federal, no Distrito Federal. E, na época, foram criados sem muita estrutura, não. Quase sem nenhuma. Essa rua aqui agora tem um conselho. Né? Aqui na 45, a próxima... 43. Na 43 e quem equipou os nossos conselhos tutelários foi, na época, a Rejane, que era a companheira nossa, a Rejane Pitanga, que era conselheira, que era secretária da criança e do adolescente e que fez a estruturação também no nosso governo. Mesmo assim, falta muita coisa ainda nos conselhos. E tem alguns que não têm a menor estrutura. Então, essa é uma pauta também da criança, do adolescente, da proteção, no dia 18 de maio, né? Que é o Dia Mundial... 18 de maio? 18 de maio é o Dia Mundial contra o Abuso das Crianças e dos Adolescentes. E sempre tem as caminhadas, né, no Guará, no Gama, eu sempre participo, porque essa é uma pauta que faz parte da nossa história também e da defesa lá no Congresso Nacional. Um dos objetivos da nossa campanha é estar no Congresso Nacional para ajudar o Lula, que o Lula vai voltar. É isso que eu ia falar, porque assim, pelo que eu vi até agora você falando, você é muito crítico ao governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Qual a sua avaliação dos governos do PT, tanto a nível federal quanto aqui em Brasília? Qual a sua avaliação? Você acha que houve muitas conquistas? Foi um período de conquista nesse período, desses governos? Não tem dúvida que o governo Lula foi o melhor governo que já teve nesse país, entendeu? A gente tinha um emprego quase com acesso, né, o pleno emprego, né? Os salários foram bem melhores, tanto no setor privado como no setor público. Fez muitas políticas públicas para as pessoas que precisam, né? No Nordeste, por exemplo, que sou do Nordeste, e a gente sempre, quase todos os anos eu vou lá. Lá é norte, né? Nordeste. É Nordeste. Rio Grande do Norte, é Nordeste. É porque fala Rio Grande do Norte, aí a gente acha que é norte, mas não é Nordeste. A hora que você falou no início, eu me confundi. Falei, mas é Nordeste. Você falou assim, eu sou nordestino. Eu ia dizer assim, eu também sou. Porque assim, eu sou do Maranhão, né? O Maranhão fica numa região que, se fosse ver legalmente, seria norte, quase né? Norte. Porque tá ali Tocantins, Maranhão, né? Mas tá no Nordeste. Então eu sou nordestino. Maranhão é Nordeste também. Mas tu é quase mais da região norte. Eu não sou lá.
Lá de cima mesmo, ali, né, entre Pernambuco, Paraíba e tal. Então, com relação a essa avaliação que você faz do governo do presidente Lula, você quer falar mais sobre ele? Quero, porque assim, é uma avaliação muito positiva, né? Agora, você tem um presidente da República que não respeita o povo, em plena pandemia, né? Ficou com esse negacionismo. Entendeu? Sem ter carinho, as pessoas morrendo, ele desdenhando das pessoas, entendeu? Então isso é uma crueldade imensa. O que as pessoas esperam de um presidente do país é que, no mínimo, esse presidente do país tenha respeito pelas pessoas. E, infelizmente, esse que está aí não tem. E não tenho dúvida que está na hora do Lula voltar, vai voltar no dia 2 de outubro, para resgatar o país. O país hoje tem dificuldade, né, com a democracia, porque toda hora ele ameaça. Os direitos do povo estão sendo massacrados e retirados no Congresso Nacional. Está vendendo o patrimônio público, não respeita ninguém e a fome assolando. Onde você passa, tem pessoas pedindo. Na igreja, no boteco, numa farmácia, em qualquer local que você esteja, hoje tem pessoas pedindo. Aumentou muito, você sabe disso. O desemprego está altíssimo. Eu tenho andado o Distrito Federal todo. Em cada casa que você chega, às vezes tem casas que tem 5 pessoas, 3 estão desempregadas. Tem casas que tem 5 e às vezes tem 4 desempregadas. E eu já estive em casa que tem 5 pessoas e todas as 5 desempregadas. É muito cruel. E a economia desse país precisa melhorar, como foi na época do presidente Lula. Então, o presidente Lula, ele tem o seu discurso, né, tem uma coisa que é muito controversa, né? Há muita discussão sobre isso, sobre a regulamentação da mídia, né? Qual é a sua opinião sobre essa questão que o presidente Lula fala sempre sobre ganhando ele vai regular a mídia? Como é isso? Qual a sua opinião? Primeiro, assim, a regulação hoje já existe, né? Assim, em vários aspectos, né? Então, já existe algum tipo de controle. Agora, quando se fala em regulação, primeiro tem coisas que você precisa não aceitar na televisão, né? Por exemplo, a intolerância. Então, uma TV ou uma pessoa que seja misógina na televisão, você tem que, né? Não pode deixar isso acontecer. E muitas vezes isso acontece em pleno luz do dia. Mas quando se fala o que a grande mídia tem medo, não é de regulação de conteúdos, porque isso existe em todo o mundo. E também não é tirar a opinião, o direito de opinião, porque nós somos contra. Quem defende mais a democracia, quem defende mais a imprensa e a liberdade da imprensa somos nós. E o Lula é um defensor árduo da liberdade de imprensa. Mas o que eles têm medo é de democratizar os meios de comunicação, porque hoje existe um oligopólio. As grandes TVs ainda controlam esse sistema. E na hora, inclusive, das verbas federais, na hora de colocar, é quase obrigado hoje a colocar nesses setores, ao invés de colocar nos canais alternativos. Inclusive como esse aqui, né? Você que está num canal alternativo, nas rádios comunitárias, nos jornais alternativos aqui das cidades, né? Taguatinga tem jornal, Guará tem jornais, Ceilândia, e às vezes não recebe publicidade nenhuma dos governos, seja local ou nacional, porque é obrigado, pelo um controle que tem de mídia, você a fazer a partir do que diz que tem uma grande publicidade, né? Então você termina colocando esse recurso. Então, esses setores da mídia, da grande mídia, são concessões do governo. Então não são privados, cada um faz o que quer, não. Então tem que ter um mínimo de controle, sim. Mas não é controle de opinião, não é cerceamento, né, da opinião da imprensa. Então isso a gente é contra. Agora eles usam isso como se fosse dessa forma. Outra coisa que o senhor, ganhando a eleição, o senhor vai estar no Congresso, né? Uma das coisas que foi aprovada no Congresso, e o presidente Lula também fala que vai cancelar, é a reforma trabalhista. Qual a sua opinião e como você vai trabalhar no Congresso com relação ao cancelamento da reforma trabalhista, se é possível, como seria isso? Na verdade, eu vou defender 3 revogações. Um é da reforma trabalhista. Engraçado que eles fazem a reforma trabalhista dizendo que vão gerar mais empregos. E não geraram. Você vê aí, o que é que você vê? É mais desemprego e salários piores.
Então, a reforma trabalhista, hoje já é um dos compromissos que tem do PT de revogar. Eu quero trabalhar e quero estar no Congresso Nacional para ajudar a revogar a reforma trabalhista, para que os direitos, as pessoas tenham direitos trabalhistas, a gente possa trabalhar com dignidade, né? Você tem uma ideia? A reforma trabalhista, ela trabalhou muito numa linha do negociado se sobrepor ao legislado, né? Isso. No entanto, ao mesmo tempo, do negociado, que são, né, os sindicatos que vão fazer, o que é que ele fez? Tirou o imposto sindical, enfraqueceu os sindicatos e agora manda os sindicatos negociarem. Ou seja, você enfraquece a estrutura que tem sindical e diz que eles vão negociar. Você é a favor do imposto sindical? Eu sou não da volta do imposto sindical. Eu sou a favor de ter uma taxa negocial para dar sustentação ao sindicato. Então, por exemplo, o sindicato faz um acordo coletivo. Os trabalhadores tiveram a reposição da inflação, sei lá, 7% do período e mais 5% de ganho. Então, em cima daquele valor que eles vão ser beneficiados, você possa ter uma taxa negocial que vá para o sindicato para fortalecer. Porque os sindicatos precisam de sobrevida, precisam trabalhar, precisam dar sustentação. Então, não precisa ser aquele imposto sindical que é um dia de trabalho, né, do trabalhador. Era assim, né? Que era assim. Então, eu sou favorável, isso não precisa voltar, mas tem que ter uma taxa negocial. O que é que ele fez? Acabou... Né, ainda na época foi do Temer ainda. Né? Acabou com o imposto sindical e não colocou nada no lugar. E os sindicatos estão todos aí, do setor privado principalmente, estão quebrados. Né? Aí como é que você vai ter uma negociação à altura se você não tem estrutura suficiente? Né? Porque no setor privado a rotatividade é muito grande. Então, para o trabalhador ser sindicalizado, né, é uma rotatividade tão alta que muitas vezes você não passa muito tempo em determinado setor. Então, quais são as outras propostas que você vai trabalhar no Congresso? Da revogação? Então, a emenda 95, que foi a que instituiu o teto de gastos. Do teto dos gastos. Você não acha que é necessário ter teto de gastos para controlar o gasto do governo? É preciso controlar, mas é preciso ter controle social. E não um teto de gasto que foi colocado de uma forma que vai reajustando só pelo IPCA, que aí não dá para fazer investimento na área da educação, na saúde, cada ano vai diminuindo os investimentos dessa área. E nós precisamos investir nessas áreas. Precisamos investir em ciência e tecnologia, porque o país, né, para crescer, ele precisa ter ciência e tecnologia que consiga ter os avanços tecnológicos, né, que o mundo atravessa. Então, na verdade, eu não sou contra, não é que eu sou favorável a ter um controle de gastos, não uma emenda que pura e simplesmente diz assim, vai ser dessa forma, né? Então você precisa ter o controle, mas precisa ter os investimentos na área social. E você pode fazer isso com um controle social, ter a participação do povo, dos parlamentares, do governo. Como seria possível um teto de gastos sem uma lei no Congresso, mas tem que ter uma lei no Congresso para esse já existe controle social. A LRF, ela já estabelece um monte de limites. O teto de gastos foi só mais um para impedir que haja investimento nessas áreas. Então é preciso acabar com isso. Não é que o governo, porque muitas vezes entra um governo, né, que pode, seja federal, municipal, ninguém está falando só do nacional. Mas às vezes entra um governo que a pessoa não tem o menor cuidado com os recursos públicos. Então precisa ter controles, mas um controle social. Você tem uma Câmara de Vereadores, no caso do município, você tem a população, você pode instituir conselhos e pode ir analisando ali os pontos e decidir, inclusive, onde investir, onde colocar o recurso. E não um teto a partir de uma lei que vai segurando os recursos e você não pode fazer investimento porque não pode colocar em determinada área porque não permite nada, porque já alcançou aquele limite. E às vezes tem uma outra área, até sobrando recurso, mas naquela você não consegue colocar. Então, essa a gente tem que tirar, porque a gente precisa... Então, das três, você está falando, o teto dos gastos, o imposto sindical... Não, imposto sindical não, a reforma trabalhista. E a reforma da Previdência. Fala sobre a reforma da Previdência. O que tem de errado na reforma da Previdência? Primeiro, aumentou as alíquotas dos servidores, por exemplo, né? Que não precisa. Era 11%? Era 11%, foi para 14%, tem caso até de 22%. Agora pelo valor do salário? O salário vai aumentando e vai até 22%. 22%. Segundo, ela aumentou a idade.
ela foi para 65 anos, né? No caso do homem e 62 para a mulher. No entanto, a reforma, a transição, que ela vai aumentando nesse período, a transição é muito cruel, porque ela aumenta, na verdade, dobra o tempo de serviço. É um pedágio. Aí aumenta muito o tempo de serviço para quem estava prestes a aposentar. Então, tinha gente que faltava 4, 5 anos e vai passar para 10. É muito cruel para quem está ali esperando já para se aposentar. Um terceiro ponto. Antes, a aposentadoria, quem se aposenta pela média das contribuições, ela pegava de 94 para cá e fazia 80% das maiores contribuições. Eles tiraram esses 80%, agora é com 100% das contribuições. Isso baixa o seu valor na hora da aposentadoria, né? Então, não recebe 100% daquilo que você ganha. Não seria nem 100% que você ganha, porque já é uma média das maiores contribuições. Você pega 80% de todo o período que você contribuiu e você faz a média daqueles 80% das maiores contribuições. Agora não, você vai fazer de 100, ou seja, tem períodos que você pode ter ganho menos ou até ficou ali desempregado, então quando você faz a média das contribuições, cai muito o seu salário na hora de se aposentar. E tem outras questões, né? De pensão, tem vários outros problemas nessa reforma. Porque, na verdade, Euclides, essas reformas, todas elas foram ditas o seguinte: tem um déficit público que precisa corrigir. Esse é precisando da Previdência, que é uma verdade, né? Aí tem sonegação, tem um monte de coisas, tem várias formas de atacar isso e diminuir e colocar mais recursos. Um problema, por exemplo, que a Previdência enfrenta, que tem a ver com a reforma trabalhista. Quanto mais desempregados ou mais pessoas na informalidade, menos arrecada. Aí por isso que a arrecadação cai. Quer melhorar a Previdência? Aumenta o emprego, coloca as pessoas no sistema, né? E melhora os salários. Quanto mais eles ganharem, mais eles vão contribuir para a Previdência. Então, quando está mal, às vezes é em algum momento, em função dessa questão conjuntural, econômica, que as pessoas estão passando necessidade, estão desempregados e por aí vai. Ou estão muito na informalidade. Tem muita gente na informalidade, né? O último dado que eu vi tinha 42 milhões. O governo federal fala que tinha alguns milhares de pessoas que eram considerados invisíveis pelo sistema. Na época do governo do PT, não conseguiu se chegar nessas pessoas para elas terem... Na época era Bolsa Família, né? O Bolsa Família. O que faltou para encontrar essas pessoas que foram encontradas nessa... Quando veio a pandemia, tiveram que achar essas pessoas, né? Para dar aquele recurso que foi votado no Congresso. Na verdade, eu não sei, porque a quantidade de pessoas nesse período do recurso, ela diminuiu. Entendeu? Foi cortado. Foi cortado o recurso. E quem aumentou, o governo queria dar R$200. Quem aumentou para 600 foi o Congresso Nacional. A bancada do PT, inclusive, influenciou muito. Agora está falando em 400, né? Que passou para 400, mas está fazendo de uma forma que vai tirando pessoas, colocando dificuldades, ou seja, vai diminuindo. Tinha 23 milhões de pessoas recebendo, passou para 17. Ou seja, como é que aumentou? Foi diminuir. Então, na verdade, são regras que vão sendo estabelecidas para diminuir. Agora, você pega, por exemplo, tem 2 setores hoje que você tem que discutir como trazer eles para dentro da questão previdenciária e também dos seus direitos. Informais. Mas eu vou citar 2 setores que muitos até tratam, né? Que são o pessoal que faz Uber. A Uber. Né? E as pessoas que tratam dos aplicativos. Qual é a sua proposta para essas pessoas? Essas pessoas têm que ser reconhecidas, todas as duas, como trabalhadores, né? Colocar no sistema e pensar uma forma de trazer elas para que contribuir, né? E ter os seus direitos minimamente garantidos. Entendeu? Você acha que isso é vantagem para eles? Assim, eles vão ter uma aposentadoria, é isso? Claro, tem aposentadoria, tem a questão... Quando adoece, faz o quê? Entendeu? Um caso de uma pessoa que trabalha com aplicativo, se passar, tiver um acidente, passar 3 meses ou mais doente, quem é que vai pagar isso? Então tem que ter proteção, tá certo? As pessoas precisam de proteção. E tem mais. Porque não paga isso... Mas assim, os salários... E ainda é difícil, né? A grande
o grande argumento do pessoal dono de aplicativo é que inviabiliza, né? O valor ficaria muito alto de uma viagem, por exemplo. Porque, claro que se vai ter mais benefícios, né? Vai aumentar o valor da viagem para que eles não vão ficar sem o lucro, né? O lucro é deles, né? Então, assim, para você pegar um valor e dar como contribuição sindical, como contribuição da Previdência, vai ter que aumentar esse valor ou inviabiliza o aplicativo. Qual a sua opinião sobre isso? O discurso é sempre o mesmo, né? Eu não sei, por exemplo, hoje qual é a margem de lucro que eles têm, né? Por exemplo, quem faz uma entrega de... pizza. No caso dos aplicativos. Qual é a margem de quem está ali distribuindo, né? Não do empresário que está fazendo a pizza, mas da pessoa que está com o aplicativo e tal. Então tem que pensar algumas formas. Ou o Estado tem que discutir como trazer e fazer algum tipo de subsídio, aí tem que discutir. Eu não tenho, sinceramente, hoje eu não tenho uma forma. Tem vários projetos já no Congresso sobre aplicativo, né? Sobre aplicativo, sobre a questão do Uber também, né? Então tem sempre uma discussão. Acho que são temas que precisam ser debatidos e achar solução. Também não quero fazer propostas, né, que também inviabilize o aplicativo Sim, ou o claro. próprio Uber, né? Mas essa questão também, falando ainda do aplicativo, que é um assunto que é muito legal, é a questão do combustível, né? O combustível aumenta muito a questão do custo do aplicativo. Mas se o governo estava aí, não ia baixar o combustível, estava muito caro na época da Dilma, né? Falou que ia baixar e tá aí esse absurdo, entendeu? Tentando vender tudo e não. Mas agora, com essa proposta que foi aprovada agora no Congresso, eu acho que vai melhorar? Eu não sei, eu quero ver para crer. Esse governo que ele fala não se inscreve. Então, vamos ver como é que vai reagir aí, porque o problema está muito na questão da questão internacional, do virado no dólar, né? Então, quando o dólar vai aumentando, o combustível vai aumentando também aí na questão internacional. Então, tem que discutir a política de preços da Petrobras. E o governo tem condições de discutir a política de preços e alterar a política de preços. Para mim, esse é um ponto. Eu só acho que essa política de preço foi adotada no governo Temer, né? Que aumentou o dólar, aumenta. Diminui o dólar, diminui. Mas a gente nunca veio diminuir, né? Aí, quando a Dilma segurou lá atrás, né? Aí falaram que ela estava querendo fazer de forma eleitoreira, né? Agora o cara está fazendo um monte de coisa aí na véspera da eleição. Não sei se vai funcionar para baixar, eu não acredito, não. Você não acredita que vai baixar, não, né? Não, se baixar talvez muito pouco, né? Porque está tão alto, né? Está muito alto. Então está muito alto. E com a política de preço, se não mudar a política de preço, não baixa. Qual que é a sua referência na política? Porque, assim, qual é o seu espelho que você faz? Esse é o cara que eu me espelho, esse é o deputado, o presidente, o senador que eu me inspiro para minha referência na política. A minha referência é o Lula, né? É mesmo? Porque... Só do lado bom, né? Não, o Lula só tem lado bom. Deixa eu te falar por quê. O Lula é uma pessoa que gosta de gente. Entendeu? E eu acho que quem tem que entrar na política tem que gostar de povo, das pessoas, tem que fazer o bem, viver aquilo 24 horas. E o Lula tem esse sentimento. É porque talvez você nunca tenha visto o Lula de perto, conversado. Não, nunca. Quando você encontra, é uma coisa muito diferente, entendeu? Então, assim, a minha referência, né? Claro que eu tenho as pessoas que a gente convive no dia a dia, que a gente gosta. Você encontra com o Lula, assim? Não assim, eu e ele, né? Mas a gente encontra em vários momentos, né? Eu fui presidente do PT aqui do Distrito Federal quase 8 anos, fui em várias reuniões de diretório que ele estava, quando ele esteve na presidência, tive a oportunidade de ir lá. Hoje mesmo, quando em vários momentos a gente encontra em diversas atividades, né? Então, quando fui parlamentar, várias vezes a bancada se reunia com ele, eu estava lá também presente, então é uma pessoa que... Se um dia você o conhecer pessoalmente, né? Muitos conhecem pelo que ele fez já para o povo brasileiro. Mas quando a gente conhece pessoalmente, a gente sabe, é uma magia enorme. É mesmo? Ele conquista, ele é muito eloquente, é muito... Tem carisma, né? É carisma. Não é nem a eloquência, né? Eu acho que é claro que ele fala muito bem, né? Ele prende a atenção das pessoas quando fala. Mas ele tem uma empatia, a empatia dele é muito forte. E a empatia não é só essa aproximação, é porque ele fala o que o povo quer ouvir e ele faz o que o povo precisa. Tem duas coisas importantes que
que vão acontecer no Brasil nesse ano ainda. A primeira são as eleições, né? E a segunda é a Copa do Mundo. Mas antes da gente entrar na Copa do Mundo, qual o seu palpite para as próximas eleições? As eleições parece que está mais fácil que a Copa do Mundo. Não, primeiro, eu acho que essa eleição ela vai ser decidida no momento que as pessoas vão ter que fazer uma opção qual o país que ela quer daqui para frente, certo? Se é um país com democracia ou se é um país sem democracia. Se é um país com fome ou um país sem fome, né? Se é um país com emprego ou um país com desemprego, né? Então, essas opções, se é um presidente que respeita o povo ou se é um presidente que gosta do povo, Então, essa eleição vai ser decidida dessa forma, ou seja, vai ser uma eleição plebiscitária. Plebiscitária? Para mim, essa eleição não tem segundo turno. Ela vai ser decidida no dia 2 de outubro. Né? Acho que caminha para isso. Está marcado para o dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro, é o primeiro domingo de outubro. E eu estou muito feliz hoje, porque até dias atrás o Bolsonaro estava na frente aqui do Lula. Hoje, aqui em Brasília? Em Brasília, né? No país todo o Lula já está liderando há muito tempo. Vamos lá. Você acredita nas pesquisas? Acredito, sempre acredito. Acho que elas estão... Acredito. Existem pesquisas manipuladas, é verdade. Mas as pesquisas manipuladas, elas acontecem quando você olha e você abre pesquisa, você já vê os sinais da manipulação. Então eu acompanho muito pesquisa. Acompanho aqui para Federal, sempre acompanhei, né, nacionalmente. Então eu não sou daqueles... Acho que tem pesquisa para manipular em alguns momentos. Mas, no geral, elas retratam o momento, aquele momento que a gente está vivendo. Então, quando eu vejo, porque aí eu comparo o seguinte, tem a pesquisa aqui. Como é que é a outra pesquisa? Quando eu ando nas ruas. Quando eu chego lá, né, em Braslândia, em Planaltina, no Gama, em Ceilândia, que você vai conversando com as pessoas, você vai sentindo. Essa pesquisa aqui está batendo, porque as pessoas estão falando a mesma coisa. Hoje em Brasília está o quê? Empate técnico? Está um empate técnico, só que com o Lula na frente. Até então, o Lula estava sempre atrás. Então, hoje o Correio Brasiliense publicou uma, né, já com o Lula na frente, que eu acho que é o que vai acontecer. Né? No Brasil inteiro? O Brasil inteiro já tem poucos estados que ainda não, que era o caso do Distrito Federal. Né? Então, aqui, o que é que tem um monte? É que o povo também quer essa mudança. Né? Então, essa mudança vai ocorrer no dia 2 de outubro, com o Lula presidente. Você acompanha futebol? Acompanho muito, sou corintiano. E sou América de Natal, hein? América de Natal? É. América de Natal. O que você acha da nossa seleção? Tem chance na Copa do Mundo? Eu acho que tem chance. E assim, eu sou daqueles, né? Tem gente que, não estou torcendo pela seleção. Primeiro que eu gosto muito de futebol. Eu vou ao estádio, seja quando eu vou a São Paulo, eu vou ao estádio. Se eu for no Rio, eu vou a estádio. Quando eu vou para o Rio Grande do Norte, eu vou assistir meu América. Se tiver 2 outros times, né? Eu vou e assisto também. Aqui eu assisto muito futebol amador. Eu vou no Abadião assistir o Ceilândia. Eu vou lá no Bezerrão assistir o Gama. Eu vou no Nilson Nelson, né, no Mané Garrincha. No Mané Garrincha. Assistir qualquer outro jogo. Assisti vários jogos do Corinthians aqui. Assisti em São Paulo. E vou na beira do campo torcer e assistir qualquer jogo. Eu fui goleiro, né? Então eu jogava mais futebol salão. Você falou que tinha sido jogador goleiro? Então... Pessoal que de campo não, né? Que é baixinho, né? Não, mas então assim, mas gosto do esporte de forma geral, né? Não é só de futebol não, mas futebol realmente. E assisto. Se eu puder, assisto todos os jogos do Corinthians. Do Corinthians? Exemplo. E do América de Natal, quando passa na televisão, uma vez ou outra, também assisto daqui. Então você acha que a gente tem chance na Copa do Mundo? Eu acho que tem chance. Eu acho que a gente perdeu a Copa, né, passada lá. Eu acho que o Tite tá com um time, errou, né, mas está com um time ali bom. Falta um pouco mais de entrosamento, né, porque geralmente não dá muito tempo de entrosar. Mas os outros times também, o que eu vejo também nos outros times, só a Argentina que melhorou um pouquinho agora. Eu acho que está dando um pouquinho mais bola do que estava. Mas, no geral, não tem nenhum time forte que faça, assim. Não. Então, a gente tem chance, né? E eu sou daqueles que torço o tempo todo pela seleção. Eu nunca fico, por causa disso, eu vou torcer contra, né? Então... Deixa eu te perguntar, ainda nesse assunto da seleção. Qual, de 0 a 100, você acha... Com o Neymar
e sem o Neymar. Qual a chance que a gente tem para, por exemplo, naquele 7-1, o Neymar não jogou. Quais as chances que nós temos se o Neymar jogar todos os jogos e se o Neymar não jogar algum jogo? Você acha que diminui muito a porcentagem de 0 a 100? Eu acho que diminui muito. Diminui. Né? Eu não gosto do Neymar enquanto pessoa, mas ele enquanto jogador... Porque ele é bolsonarista? Também, né? Também. Eu não gosto de bolsonarista, então eu respeito. Assim, todo mundo, eu não trato mal ninguém. Mas quando a pessoa tem um posicionamento político que eu acho que é ruim, equivocado, eu não, já perco um pouco né? Então, tem a ver com isso. Mas não é só por isso, não. É pelo comportamento dele ao longo da carreira dele. Tá certo? Acho que se ele tivesse um outro comportamento, ele joga muito. O Neymar é um cara diferenciado, joga muito. Mas se ele tivesse um outro comportamento, ele jogaria muito mais. Ele já teria. Talvez ele tivesse já ganho a Copa anterior. Não? Com ele, então, a gente tem mais chance de ganhar? Na minha opinião, tem. Quando ele não está em campo, diminui muito. Ele aumenta as chances nossas pelo menos em 30%, 40%. Que bom. Bom, então eu quero deixar as câmeras do Despluga para você fazer suas considerações finais e já te agradecendo por ter vindo aqui. O seu tempo, sei que a sua agenda é bem corrida e quero te agradecer pelo esse tempo, por ser tão esclarecedora para a gente, né, a sua fala aqui hoje. E a nossa câmera está à sua disposição para você fazer suas considerações. Primeiro, Euclides, agradecer muito isso aqui ao Despluga, né? Me colocar à disposição de vocês. Eu adorei estar aqui, tá certo? Espero que eu venha outras vezes. Sim, as portas vão estar sempre abertas. Viu que não é tão ruim? A gente vai acostumando, né? Porque eu sou muito tímido também, sabe? Apesar da gente ter uma vida toda dedicada, né? Às pessoas, ao que a gente faz, à nossa carreira, do ponto de vista, né, do sindicato, da vida política, mas eu sou muito tímido. Então, às vezes, a gente fica meio, né? Mas eu adorei estar aqui, acho que foi um papo bom, descontraído. E me colocar à disposição e dizer que nós estamos em uma pré-candidatura a deputado federal, né, trabalhando muito, indo em todas as cidades, fazendo plenárias, reuniões, debatendo com as pessoas as propostas para cada cidade e com um compromisso, né, de ajudar, de ser eleito, né, ajudar o Lula a governar esse país, a retomar esse país para a democracia, retomar os direitos do povo brasileiro. Essa pauta que eu falei de revogação desses pontos, para nós é fundamental, é um compromisso que a gente tem assumido com as pessoas. Tem assumido em alguns pontos também, além do compromisso com o serviço público e de ajudar o Lula a retomar o país, a gente tem compromisso com a parte de mobilidade urbana, o transporte público no Distrito Federal ainda é muito ruim, né? E a gente precisa discutir a mobilidade urbana como um todo, que vai além do transporte público, né? Então, a gente tem esse debate. A questão da moradia, que é um direito que está na Constituição, tem muita gente aí passando, né, ou na rua, ou passando necessidade, pagando aluguel, que precisa também ter uma moradia digna. Lutar pela geração de empregos e de renda, então a gente precisa ter esse compromisso. E eu não tenho dúvida que a gente no Congresso Nacional nós vamos trazer políticas públicas para o Distrito Federal. Com o Lula, nós vamos ajudar o Distrito Federal a colocar as pessoas mais felizes, ficarem mais contentes, né, para poder ter uma educação melhor, uma saúde que atenda a população do Distrito Federal e que a gente possa trabalhar nessa linha. E para fechar, eu vou dizer para você que a gente tem assumido um compromisso nas nossas andanças, nas nossas reuniões nas cidades, de fazer um mandato participativo. Nós vamos instituir um conselho político do Distrito Federal do mandato e em cada cidade para a gente estar presente nos próximos 4 anos. Falando em Copa do Mundo, Euclides, tem gente que fala que deputado é igual a Copa do Mundo, só aparece de 4 em 4 anos. E eu sempre digo, eu não vou ser Copa do Mundo, deputado Copa do Mundo. A gente quer fazer de forma permanente, ter um mandato fiscalizador, não apenas do governo federal, mas do governo local também, e fazer com que as pessoas possam participar. Por exemplo, um deputado federal tem de emendas individuais em torno de 16 milhões de reais. Eu não quero discutir isso só no gabinete ou com os assessores dizendo que vai colocar em tal e tal lugar. Nós vamos discutir isso com cada cidade, para onde vai o recurso, fiscalizar o recurso,
né, para depois ser bem aplicado, ser executado de forma correta, transparente, e dizer que nós estamos na política para buscar fazer o bem. Nós não estou na política para enricar, estou na política para buscar o melhor para o nosso povo, e isso é o que faz com que a gente acorde cedo, durma tarde e viva nessa linha de fazer de forma correta. Então, te agradecer mais uma vez e me colocar à disposição. Obrigado. Policarpo, obrigado por ter vindo aqui, e eu espero que quando você, desejo sorte na sua campanha, espero que quando você chegue à Câmara, né, seja deputado, volte ao Despluga para dizer que deu tudo certo, falar sobre a campanha e falar sobre tudo que aconteceu, tá bom? Obrigado, eu estou à disposição. Eu quero voltar várias vezes. Não é nos últimos 4 anos, não. Pegar logo no início, assim que for eleito, antes de tomar posse, depois que tomar posse, a gente fazer esse debate aqui sempre. Ótimo. Então, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam nesse vídeo até agora. Eu quero pedir para você não se esquecer de deixar o seu like, o seu gostei, o seu joinha aí. Compartilha com seus amigos. Esse papo foi muito legal. A gente falou bastante sobre várias políticas, vários projetos. Então, divulgue, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Fui!